Fala galera, então continuando aqui a nossa brincadeira, que diabo é isso de proparoxítona eventual acidental aparente, Sidoca? Então vamos lá. Isso caiu pela primeira vez na banca Sebrasp quando ainda tinha a alcunha de CESP. Foi com a palavra memória. E eles colocaram que a palavra possuía duas regras distintas de acentuação. Claramente na época, meio mundo errou. Porque imagina, poxa, memória paroxítona terminada em ditongo, acabou. Como é que eu vou dizer que tem duas regras? Só que isso antes foi só pelo Sebrasp. Hoje, qualquer banca já pode cobrar isso porque isso está registrado nos dicionários. Talvez você já tenha visto no dicionário e não tenha entendido. Porque nos dicionários eles não colocam um hífenzinho, eles colocam um ponto. E aí eles fazem assim, ó. Ponto, ponto, ponto e aqui dois pontos. E aí você fica, meu Deus, o que é isso? O que são esses dois pontos? É para mostrar que esta palavra tem duas regras distintas de acentuação, que ela pode ser uma paroxítona terminada em ditongo ou que ela pode ser uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. Então, dessa forma, a gente já viu como é que é. Se o camarada pegar uma palavra e disser que ela possui duas regras distintas de acentuação, isso pode ser verdade? Pode. Quando? Quando for obrigatoriamente uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Relatório, memória, história e por aí vai, porque ela também pode ser considerada uma proparoxítona eventual acidental ou aparente. Agora, ele pode colocar esses termos, proparoxítona acidental, eventual ou aparente? Pode, mas ele pode também não colocar. Olha uma questão com alternativas que seria extremamente perigosa. Ele poderia fazer assim, ó. Assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, é? Quer me sacanear? Vamos voltar pra cá, ó. Pá. Pronto. Se o cara colocar assim, ó. A cédula estava rasgada. Aí ele destaca o vocábulo cédula e pede para você assinalar dentre as opções abaixo aquela que possua a mesma regra de acentuação do termo destacado. Aí ele coloca na letra A, até. Na letra B, vovô. Na letra C, ele coloca caráter. Na letra D, ele vai e coloca memória, por exemplo. Aí muita gente vai olhar para cá e vai falar assim, você tá maluco, pô, essa questão vai ser anulada, pô. Cédula é proparoxítona. Até é oxítona terminada em E. Vovô é oxítona terminada em O. Caráter é uma paroxítona terminada em R. E memória é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, não tem gabarito, mas tem gabarito sim. O gabarito vai ser a letra D de dromedário. Mas, se o cara fizer assim, ó, criar uma letra E, e na letra E ele colocar módulo. Opa, agora o gabarito vai ser a letra E. Como assim, Sidoca? Você tá louco? O cara pode fazer isso? Ele pode, ele é quase Deus nesse momento. Então, não basta saber o conteúdo, tem que saber fazer prova. Então, o negócio é o seguinte, se você está em busca de uma proparoxítona dentre as opções, você primeiro vai buscar a verdadeira proparoxítona, como aqui no caso a palavra módulo. Se existir a verdadeira proparoxítona, significa que o avaliador considerou memória como uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, e se não existir a verdadeira proparoxítona? Aí eu vou em busca da falsa. E quem vai ser a falsa proparoxítona? Vai ser a paroxítona terminada em ditongo crescente. Caramba, Sidney, eu não posso contestar, não, não pode. É assim a dinâmica do jogo, tranquilo? Então, essa parte a gente dominou. Vamos para uma segunda regra básica, é a regra do hiato. Então acompanha aqui comigo, ó. Regra do hiato. Lembra que eu disse agora há pouco a vocês que o hiato é uma lacuna, é um isolamento? É, então é um afastamento. E aí pensa comigo, quem é que eu vou afastar da minha vida? Quem é verdadeiro comigo ou quem é falso? Quem é falso. É por isso que os professores lá no passado gostavam de falar isso, porque eles gostavam de macetear. Professor da antiga, meus professores, só macaco velho, tudo maceteiro,
ensinavam, obviamente, a teoria, a base, e davam sempre um macetinho para a gente ir aprendendo de forma mais dinâmica. Não só macete. Só macete não adianta. Era a teoria, a base para entender, e um macetinho. Ó, se precisar de um macetinho, você usa. Mas você tem que entender o porquê do macete. Cara, que era sensacional. E aí, nesse momento, ó, quem a gente vai colocar aqui? O I e o U. E a regra do hiato é bem clara. I e U isolados na posição de segunda vogal. Como assim, Sidney, na posição de segunda vogal? Não entendi isso. Vamos lá. Lembra quando a gente separou relatório, o I e o O? O I foi a primeira vogal, o O foi a segunda vogal. O I não levou acento porque ele não era a segunda vogal, ele era a primeira. E a regra de acentuação no hiato é quando o I e o U forem a segunda vogal desta separação. Então, I e U isolados na posição de segunda vogal ou acompanhados da letra S vão levar acento pela regra do hiato. Aí nós temos palavras como saída, saúde, faísca, aliás, saída, né? Botei saíde, saída, saúde, faísca e por aí vai, ó. Vamos separar aqui, ó. Sa, I, da, sa, u, de, fa, is, ca. E eu quero avaliar com vocês aqui a palavra saída. Veja que a sílaba tônica dela está na penúltima sílaba. Então, a verdade é que a palavra saída é uma paroxítona. Caramba, como assim? Veja, eu não posso dizer que uma palavra é hiato. Assim como eu não posso dizer que uma palavra é ditongo ou que uma palavra é tritongo em relação à acentuação gráfica. Eu posso dizer que uma palavra tem hiato, que uma palavra tem ditongo, que uma palavra tem tritongo. Dizer que ela é alguma coisa, eu posso dizer que ela é oxítona, que ela é paroxítona ou que ela é proparoxítona. E aqui no caso, ela é uma paroxítona. Por um motivo muito simples, a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Mas ela é acentuada pela regra da paroxítona? Não, até porque paroxítona terminada em A não leva acento. Só que é o seguinte, se eu não colocar acento aqui, não vai ficar a palavra saída, vai ficar saída. E aí, para evitar essa ditongação, a gente coloca o acento para mostrar que aquele I ali não é uma semivogal, que ele é, na verdade, uma vogal. E aí entra a regra do hiato. E aí a gente percebe a oposição mais uma vez. E aí vai perceber que o hiato se sobrepõe à regra da paroxítona, assim como ele se sobrepõe à regra da oxítona. O hiato só não vai conseguir se sobrepor à regra da proparoxítona. Então aqui a palavra saída é paroxítona, mas ela é acentuada pela regra do quê? Do hiato. Mas eu quero mostrar uma outra palavrinha aqui para vocês que muita gente confunde. É a palavra veículo, porque ela é separada assim, ó, veículo. Aí aqui tem um hiato? Tem. E a banca Sebrasp uma vez errou isso. A banca Sebrasp já colocou que a palavra veículo é acentuada pela regra das proparoxítonas e uma vez colocou que ela é acentuada pela regra do hiato. E aí uma porrada de advogado do diabo começou a dizer que a banca tinha uma jurisprudência própria e que a palavra veículo era acentuada também por duas regras distintas de acentuação. Isso não existe. Na verdade, a banca errou e não admitiu o erro. Isso acontece. De vez em quando as bancas erram e não admitem, simplesmente. E aí você fica com cara de tacho pensando, poxa, aprendi errado. Não. Você muito provavelmente aprendeu certo, só que a banca deu mole. E aí quando a banca é justa, ela reconhece o erro. Nem sempre a banca é justa. Cara, eu já vi a banca anular a questão que nem precisava anular. Estava certa. Mas a pressão foi tão grande em cima daquela questão que eles anularam a questão. E eu já vi o contrário. Eu já vi a questão estar absolutamente errada e a banca simplesmente não anular. E não tem quem faça anular, eles não quiserem, pronto, acabou. Não tem para onde fugir. Então, as bancas erram. E a gente tem que jogar esse jogo, infelizmente. Agora, a palavra veículo, apesar de ter hiato, veja
que a sílaba tônica se encontra na antepenúltima sílaba. Então aqui ela é acentuada pela regra da proparoxítona. Então, meus amores, não tem por que pensar em outra regra aqui, tá? Essa foi a nossa segunda regra básica. Eu quero trabalhar uma terceira regra básica aqui com vocês, que é muito, mas muito simples também, tá? Vamos lá, ó. Terceira regra básica é a dos monossílabos tônicos, tá? Monossílabos tônicos. E aí nós vamos precisar das vogais mais uma vez. A, E e O de um lado, e claro, seus plurais, I e U do outro, e obviamente seus plurais. Olha como é que a regra é fácil. Quando é terminado em A, E, O, tem acento. Aí eu tenho pá, fé, vô. Agora, quando é terminado em I, U, não tem acento. Por isso que o pi da matemática não tem acento. Lembra quando fizeram aquele filme As Aventuras de Pi? Não tem acento. E quando alguém fica puto contigo que manda você, também não tem acento, porque monossílabo tônico terminado em U não leva acento. Agora vamos para a nossa quarta regra básica. Aqui, ó. Quarta regra básica. Em relação aos verbos ter e vir e os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir. Eles vão apresentar, no plural, um acento circunflexo, que é uma das marcas de pluralização na língua portuguesa. Aí agora, nesse momento, a gente vai mencionar algo que já é dito pela gramática há muito tempo, pela reforma ortográfica que teve, que passou a ser válida em 2016, começou lá há muito tempo. Né? Em 2009 já estava ali, não sei o que, coisa e tal, em 2016 virou lei, e aí mudou mesmo de vez em tudo, e aí hoje em dia a galera ainda fala assim, caraca, não, depois dessa reforma ortográfica parece que eu desaprendi tudo, caraca, só mudou acento, e um ou outro negócio de hífen, e se você não sabe é porque você não sabia, e pronto, acabou, não mudou nada demais. Agora, vem aqui comigo, olha uma parada que mudou. Antigamente, quando a gente pegava esses verbos que tinham acento circunflexo, na conjugação deles, como crer, ler, de e ver, na terceira pessoa do singular, na hora que a gente colocava na terceira pessoa do plural, a gente duplicava o E e mantinha o acento. Ficava assim, ó. Creem, leem, deem e veem. Mas aí a reforma ortográfica veio e percebeu que a grafia era diferente e que a pronúncia era diferente. Eu digo ele crê e eu digo eles creem. E detalhe, eles perceberam que qualquer um falaria eles creem com ou sem acento. Então, caramba, é um acento desnecessário. Aí a reforma foi e tirou o acento. Então, hoje em dia, não tem mais o acento circunflexo em palavras com letras duplicadas. Porque tem gente que fala assim para mim, ah, então não tem mais acento circunflexo? Calma, cara, claro que tem. Não tem mais o acento circunflexo nas palavras com letras duplicadas, como creem, leem, deem, veem, voam, enjoam, então não tem mais. Agora, o verbo ter, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, assim como o verbo vir, eles possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Então, caramba, tem que ter alguma coisa para diferenciar. E no caso vai ser o acento circunflexo. Então, veja, eu coloco ele... Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso?
Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó. Apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.